Boa tarde, pessoal. Bom, hoje eu queria elucidar melhor o que eram mesmo os dois mundos que estavam em disputas naquele período que a gente chamou um tempo de monstros. Aliás, não foi a gente, foi o Gramsci. Um tempo de monstros. Eram dois mundos que lutavam. Um lutavam para continuar vivo, o outro lutava para nascer, né? Esses dois mundos são, grosso modo, o mundo medieval e o mundo do capitalismo, que estavam lutando, né? Você sabe que o feudalismo foi um regime que começou com a queda do Império Romano ali por 400, 500 depois de Cristo, e aí a sociedade europeia, ela em certo sentido voltou atrás do que ela era no tempo de Roma, né? E ela se recolheu em feudos, em propriedades de terra, por isso feudalismo. E nas terras existiam os proprietários, que eram, né, grosso modo, suzeranos, que emprestavam as terras, arrendavam as terras para vassalos, que podiam também emprestar para outros vassalos, aí nesse caso ele era vassalo de um, suzerano de outro. Enfim, alguém usava essa terra, usava servos para isso, e aí produzia a produção do tempo medieval na Europa. Nesse período em que a Europa se recolheu, né, que foi ali por 500 até 1000 e pouco, foi justamente o período em que nós vimos que a China se expandiu, né? Bom, depois a China se recolheu aí por 1400, e aí a Europa saiu daquela miséria e teve um renascimento, digamos assim. Ela renasceu, inclusive recuperou as coisas do império, daquele período greco-romano, né? Bom, mas nesse período então medieval, o centro era a terra, então todas as coisas giravam em torno da terra, né? O espírito era aquele espírito inerente à terra, à produção agrária, né? Então senhores, servos, tinha a igreja, né? Os reis, né? Os senhores feudais, os servos e a igreja, que era na verdade quem ungia os poderes do mundo medieval, certo? E ela foi sucedida pelo capitalismo, que tem no centro a mercadoria. Então, o capitalismo é outro sistema. Não tem nobreza, não tem... Teoricamente, as pessoas são iguais, teoricamente, né? Mas ela também tem os proprietários dos meios de produção e os trabalhadores. Mas, teoricamente, os trabalhadores ou os proletários, como se diz, eles podem chegar a ser... burgueses, ou seja, proprietários, em princípio, né? Então a democracia ressurgiu e todos são iguais perante a lei. Não são bem iguais, mas enfim, é um avanço em relação à sociedade feudal. E a sociedade feudal, como que surgiu então a burguesia? Dentro da própria sociedade feudal, né? Nos burgos, ou seja, nas cidades, os comerciantes, né, começaram a crescer, o comércio crescer, e eles junto, até que eles tomaram o poder, né, e instituíram um outro espírito, o espírito do mercador, em que está no centro a mercadoria. E o dinheiro é a mercadoria que evoluiu lá das mercadorias que serviam de base de troca, como sal, muito antigamente, depois ouro, prata, etc., e se transformou no dinheiro como a gente conhece hoje, a moeda como conhece hoje. Mas enfim, ela simboliza todas as mercadorias. Ela é uma mercadoria especial que simboliza todas as mercadorias. E ao redor dessa mercadoria é que gira o mundo burguês ou o mundo capitalista. Muito bem. Nesse tempo de guerras, foi um tempo que esses dois mundos lutaram. Por quê? Porque o capitalismo ele não tinha ainda se tornado adulto. Digamos assim que ele estava ainda criança ou na adolescência, né? Quando que ele nasceu para o mundo? Pelo menos um momento muito importante disso foi a Revolução Francesa, quando a burguesia, junto com os proletários, né, junto com o povo, mas eram os proletários, tomaram a Bastilha e instituíram uma outra ordem, né, com outras ideias, né, modernas, né, são mais parecido com as ideias de hoje, e guilhotinaram reis e saíram pelo mundo. Depois de Napoleão Bonaparte, a Revolução Francesa as ideias foram se espalhando, e a nobreza, os reis, com muito medo,
né, de que acontecesse com eles o que aconteceu com os reis lá e a nobreza na França. Então o mundo antigo, ele resistiu, né? E a resistência vinha geralmente lá do Oriente, lá onde vem sempre os movimentos de pressão para cima do Ocidente. Geralmente mais para o Ocidente a gente é mais liberal, né? E o Oriente é um pouquinho mais conservador, mas isso assim, muito grosso modo. Então a Alemanha acabou sendo o centro dessa vontade, dessa resistência. O Império Austro-Húngaro, enfim, as nações alemãs aí, né? Que acontece? Essa resistência do mundo antigo, ela teve digamos assim, uma conquista contra esse movimento da Revolução Francesa, da burguesia, na Guerra Franco-Prussiana, que foi quando a Prússia e a França lutaram, né, na Guerra Franco-Prussiana, que foi justamente teve como uma das consequências a unificação dos estados alemães, porque até aí a Alemanha não estava unificada, né? Inclusive essa guerra foi pensada pelo Bismarck na Alemanha, justamente porque Bismarck era da Prússia, um dos estados alemães, e ele pensou, se a gente abrir guerra contra a França, os outros estados alemães, né, Baviera, sei lá, os outros estados alemães vão se juntar e a gente vai unificar a Alemanha. E de fato foi isso que aconteceu. E a Alemanha ganhou a guerra. Só que a Alemanha, ela não estava unificada, ela não estava forte o suficiente para ir para cima da França, vocês me entendem? E aí dominar mesmo como era na verdade a intenção. Então, quando acabou a Guerra Franco-Prussiana, e até o início da Primeira Guerra Mundial, que é a Belle Époque, que eu falei para vocês, é justamente esse período em que a Alemanha estava se preparando, vocês me entendem? Então esse período, a Belle Époque, é um período em que estavam aí as forças, mas elas estavam se medindo, estavam esperando o momento de decidir. E esse momento aconteceu na Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha usou o pretexto, né, do assassinato do herdeiro do príncipe do Império Austro-Húngaro em Sarajevo, né? E foi para cima da França e Companhia Limitada e começou a Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha perdeu. A Alemanha perdeu. E a Alemanha perdeu e ela foi submetida a um tratado muito ruim para a Alemanha, muito ruim. Humilhante, não só humilhante para o povo alemão, como também eram perdas econômicas que sujeitaram a Alemanha a ter extremas dificuldades econômicas. Por exemplo, o Keynes, o economista Keynes, ele criticava muito isso. Ele dizia, isso não vai dar certo, isso não vai acabar bem. Não acabou bem. Como é que acabou? Segunda Guerra Mundial. Porque nesse momento aí, entre guerras, aí começou a nascer o fascismo, o nazismo. Ou seja, tinham dois mundos ainda, né, no ar. Não tinha se consolidado essa disputa, né? E nesse vácuo de dois mundos começou a vir o fascismo na Itália, também a Itália muito humilhada nas derrotas que ela teve, de tentativa de anexação do norte da Itália ali, como é que que pertenciam à Áustria, né? O Tirol, que hoje pertence, depois o Mussolini anexou finalmente, mas no século anterior, a Alemanha morreram assim milhares de italianos nessa tentativa de anexação do Tirol, a parte italiana do Tirol que pertencia ao Império Austro-Húngaro. Então ela estava muito humilhada também, né? E aí se criou essas ideias, né? Alguém que está humilhado e daqui a pouco tu diz, não, vamos lá porque a gente junto é mais forte, a gente vai vencer, e tu começa a vencer mesmo, tu entende? E aí vai tomando... tu vai sendo tomado por aquele quase, eu tenho uma potência, né, quase acima do normal, eu sou superior, ninguém pode comigo, né? E aí a Segunda Guerra, você sabe muito bem que foi assim um morticínio, né? Mas os aliados venceram a Alemanha e aí se estabeleceu finalmente o capitalismo adulto. Isso que eu queria dizer para vocês, né? Porque o capitalismo até a Segunda Guerra Mundial era um capitalismo, digamos assim, ele não tinha, se a gente imaginar assim, ó, pessoal, que o capitalismo é um bicho, né? Ele não tinha ainda uma cabeça muito bem definida. Na Belle Époque, como eu disse para vocês, a questão
econômica estava mais na Inglaterra, né? Ela tinha feito a Revolução Industrial e tal, a moeda internacional era, a moeda do comércio era a libra, né? O pound em inglês, né? A libra esterlina, mas o centro cultural era Paris, a Cidade de Luz, a Alemanha tinha sua importância crescendo, né, na arte, na poderio militar, a Itália também, ou seja, a Itália com a sua cultura ainda do tempo do Império Romano, né? Vocês me entendem? Então isso foi um período que eu quero destacar para vocês, que se simulou uma totalidade, vocês me entendem? Por que a gente diz Belle Époque? Bela época, porque foi um momento que todo mundo podia viver. Vocês me entendem? Estavam assim, um desconfiando do outro e só esperando para se atacar. Mas existia um equilíbrio de diversos mundos dentro do mundo. Então quando tu consegue isso, tu consegue uma espécie de simulação do paraíso, mas ele, pum, fatalmente acaba. Até o dia que o ser humano tiver maturidade, talvez, para entender tudo isso e não acabar. Quando ele souber que todo mundo tem que viver, que todas as coisas têm que viver. Vocês me entendem? Muito bem. Mas então, no próximo vídeo, porque esse já ficou longo, eu quero mostrar para vocês as sutilezas de diferenças entre a questão econômica da Belle Époque, né? Como é que era a liderança econômica da Inglaterra, como é que ela permitiu um mundo, escala global, menos injusto, mas o preço que ela pagava por não ter uma cabeça, que depois os Estados Unidos assumiu. Os Estados Unidos assumiu a cabeça do sistema. E ele montou de tal maneira que se o sistema tem problemas, o que acontece? Todo mundo paga antes dele, porque a cabeça fica protegida. Vocês sabem assim, ó, que em observações empíricas de animais que morrem de fome e de sede, se percebeu que a última parte que morre é a cabeça, porque a cabeça se protege, morre e definha todo o corpo e a cabeça se protege. Por que, pessoal? Porque se porventura ele encontrar comida e água, a cabeça está inteira para recuperar o resto. Vocês me entendem? Ela se protege. Quando não tem comida e água, morre todo mundo. E os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, ele assumiu esse papel no sistema. E ele estabilizou o sistema, que era muito instável no tempo da liderança econômica da Inglaterra. Isso que eu quero mostrar para vocês, porque vai ser importante depois para a gente entender para onde que nós vamos agora, nesse tempo de monstros que nós estamos vivendo, qual é o mundo que vem e o que ele necessita para não ser instável. Um abraço, até o próximo vídeo.